Você acredita que junto com essas revelações de 2026 tem alguma coisa relacionada com a aparição de extraterrestres? Que isso seria um impacto absoluto, né, na uma mudança de paradigma, diria até maior do que o muro de Berlim, que é ser um muro... Eu creio nisso, cara. Eu creio. A gente vai trocar uma ideia. Termina, desculpa. Não. Exatamente essa é a minha pergunta. A minha pergunta é rápida. O que é importante é você falar. Não, eu dou a minha visão. Sim, a sua visão sobre tal. Com OVNIs, Vimanas, todo o conhecimento que a gente chama de conhecimento dos extraterrestres e tudo mais. Primeiro, eu recomendaria que as pessoas procurassem essa palavra que eu vou citar aqui, Agartha. Agartha. Que quando nós falamos de Agartha representa uma dimensão interior do nosso planeta que representa todo o arquivo de toda a evolução humana desde os seus primórdios. Que quando nós falamos de Agartha, esse coração flamejante do planeta, nós estamos falando de hierarquias, de consciências de força, para simplificar, de anjos que estão associados diretamente à nossa evolução. E são eles que detêm essa tecnologia, que eu prefiro chamar esse termo oriental, que eu também recomendo que os ouvintes pesquisem, Vimanas. Vimanas, ou Vimanas, como alguns falam, representa o quê? Quer dizer veículo. Sim. E Mana vem de Manas, do sânscrito, que quer dizer mente. Então, na verdade, quando a gente fala dessas naves que a gente vê, que muitos, na verdade, não são tripulados verdadeiramente por essas pessoas que normalmente narram, que os greys, no caso, como as pessoas falam, pelo que eu acredito, na Índia, e eu tive a oportunidade de ir para a Índia, são chamados de Saganes, que seriam praticamente como se fossem homúnculos que nem Paracelso criava, que seriam como se fossem robozinhos que eles criam e colocam nessas naves, que na verdade não são os seres especiais que são esses agartinos. Para facilitar esses agartinos, colocando segundo o que eu acredito, nós tivemos a evolução, eu cito constantemente ela, mas é uma forma da gente entender, nós tivemos a Atlântida. Quando existia a Atlântida na face da Terra, não existia Agartha ainda. Não existia Agartha, que é uma dimensão interior do nosso planeta. A Atlântida era formada por 7 cantões e uma 8ª cidade no seu centro. E os seres humanos conviviam com os deuses. E esses deuses que estavam aqui representavam o que hoje é muito distorcido, os anjos caídos. Ou os anjos que vieram... Aí você pode entrar num monte de teoria. Estou falando só o que eu acredito. Esses seres passaram toda a tecnologia humanas, que é mente, todo o conhecimento que eles tinham, ensinando para os seres humanos tudo o que eles tinham de conhecimento, que os humanos estavam muito atrasados. E foi nessa época que no planeta Terra, na Atlântida, nós criamos o que nós chamamos hoje de discos voadores, Vimanas, UAPs, é assim que fala, UAPs, nem sei como fala. UAPs. Então isso foi criado, Guru, nessa época. Mas como o ser humano distorceu todo o conhecimento que ele recebeu, o ser humano utilizou isso mais, estou simplificando tudo, para o ego. Aí houve a destruição da Atlântida. E qual foi o elemento que o ser humano utilizou como distorção nessa época da Atlântida, onde a tecnologia estava no ápice? Que todas essas construções que a gente tem, que a arqueologia e a ciência não entende até hoje, como pode ser feito isso? É porque nessa época eles tinham essa tecnologia. Que num rompante assim, a gente tem o laser hoje, que é 0,001. Eles tinham uma arma que se chamava, utilizando o nome do Oriente, que se chamava Agni Shastra. Então, pulverizar, você destruiu uma cidade com uma arma dessa. Aí você pode ver que, se as pessoas também pesquisarem, estudarem toda a cultura do Oriente, tal, etc., tem vários contos da mitologia que fala da própria guerra do Krishna, tal, etc., tal, com, pode-se dizer, naves, e utilizavam essa arma. E como que você... Qual que é o nome? Deixa eu procurar aqui. Agni Shastra, dificilmente vai ter. Vamos ver. Mas nunca se sabe, né, hoje em dia. Talvez a inteligência artificial entre nisso. Mas seguindo, como é que você apaga o fogo, cara? O que o bombeiro usa? Água. E
Dizem que a Atlântida acabou com água. Ela submergiu. Segundo, olha, entrando até no início do nosso programa, os maias, existe um tratado maia que está no Museu Britânico. Esse tratado maia diz que, vou aproximar a data em relação ao que nós vivemos hoje. 12 mil anos atrás afundou o último reduto Atlântico. Sabe quem falou a mesma coisa e não tinha internet na época? Platão, em Critias. E acertou o mesmo período. Platão acreditava, assim como eu, na Atlântida também. Então ela submergiu. E ela virou o quê? Ela virou Agartha. Porque toda aquela tecnologia, vamos lá, o dilúvio. Imagina, cara, o dilúvio. O Noé, lê ao contrário Noé. Eon. Então já dá para entender o que tem de coisas ocultas por aí que a gente tem que aprender a desmistificar. Já pensou um cara construindo uma barca? Você vai lá, entra agora, 2 desse, mais 2 daquele. Pô, meu irmão. Cara, a Arca de Noé é o que hoje a gente chama de chip, cara. Você colocando e preservando tudo ali para depois você reconstruir de acordo com a tecnologia que ele tem. Você que está associado direto a essa parte dos extraterrestres, discos voadores, UAPs, você já percebeu? Tem várias pessoas que vieram aqui que eu cheguei a ver parte dos programas, principalmente os cortes que vocês põem, que falam que quando chegam os adâmicos tudo sossega. Não é verdade isso? Sim. Não, pode discordar se eu estou errado. Não, é. Não é, não, que tava aquela bagunça aí que chegou os adâmicos, que são bem semelhantes a nós, tudo sossega, eles amenizam tudo. Quem são os adâmicos? Os agartinos, cara. Os agartinos. Que têm exatamente a mesma fisionomia que nós, só que eles estão nessas dimensões. Agora que vem a chave. Você já reparou que muitas pessoas, eu já vi algumas pessoas fazerem essas associações, que o retorno, com todo o respeito, vou utilizar essa palavra, o retorno do Cristo seria vindo numa nave espacial. Sim. Já não teve pessoas que trouxeram isso aqui? Eu entro em sintonia com isso, só que com outra visão. Toda essa tecnologia agartina, devagarzinho, ela vai chegar para nós, cara. Isso vai ser entregue, mas ainda não é o momento. Eu estou respondendo sua pergunta agora. Que toda essa consciência que está ligada, toda essa tecnologia assim que foge e muito da nossa razão, não dá para mensurar, é uma coisa assim. Pode ver que sempre quando tem alguma coisa, algum perigo real atômico, eles aparecem, eles intervêm, porque isso envolve muito a nossa própria evolução. Então, eu acredito que nós ainda teremos uma chuva desses vimanas e etc. E vem, de repente, aquele ser que será aquele que vai criar uns novos paradigmas para a nossa evolução e tudo mais. Então eu acredito que tem tudo a ver. Que a própria era de Aquário é a era da tecnologia. Isso devagarzinho, no momento certo, vai ser trazido para nós. Mas não pode ser agora. Porque imagina o nome, como é que é o nome das pessoas? O Plutinho, esses aí, o loirão, o ping-pong e o loirão. O loirão. Imagina se essa tecnologia cair na mão deles, cara. Desse povo de Atlântida que virou Agartha. Exato. Imagina se toda essa tecnologia que eles vão usar para quê, cara? Um final bélico. Então você acha que sendo eles, que estão muito no sentido evolucional, superiores a nós, eles vão propiciar essa possibilidade que já tem de engenharia reversa. Que qualquer um sabe disso. Sim. Que criam drones, aí pode entrar em New Jersey, tá? Cara, eu acredito que isso vem só quando tudo desmontar. Tá entendendo uma das funções do reset? Porque quando desmontar tudo e a gente ficar, e agora? E agora? Eu vou falar de uma forma também abstrata. pH o deu. E agora? O que a gente faz, cara? Acabou tudo. Aí vem, porque a gente não tem outro caminho. A não ser ficar deslumbrado com tudo que a gente pode fazer, e aí vem essa nova evolução. Então eu creio nisso sim, cara. Eu creio sim. Então... Que isso que o pessoal do meio esotérico, místico, chama de adâmicos, eles vão exatamente trazer, no momento certo, toda essa tecnologia para a gente ver o quanto dá para a gente evoluir. Mas para isso precisa existir, infelizmente, essa face do rigor que vem trazer, principalmente que é o que a gente valoriza hoje, que é o lado econômico, viu como dá para linkar tudo? Vem trazer exatamente essa quebra para que a gente esteja pronto para toda esta reconstrução.
Então é um momento, como eu gosto de falar essa palavra, auspicioso, que é utilizado muito no budismo, que auspicioso é um bom agouro, um bom eflúvio. Eu creio muito nisso, cara. E aí vai desmontar todas as religiões. Vai desmontar tudo. Na hora. Porque sabe que vão perceber que todos esses seres especiais que vieram, seja o nome que se quer dar, Buda, Cristo, Moisés, Alá, etc., Maomé, tudo que a gente coloca como divindade, a gente vai perceber que tudo veio exatamente deste local. Que foram enviados cíclicos, que depois que a Atlântida afundou, ela foi mandando ciclicamente esses seres para trazer as renovações, e a humanidade, em vez de aceitar as renovações, quebra os caras, vídeo que aconteceu com o Cristo. Que se tivesse, segundo o plano inicial, dado tudo certo, a missão deu certo, mas não da forma como deveria ser. Cara, o mundo seria muito, mas muito diferente. E esse setenário que eu citei, da Atlântida, que hoje está em Agartha, que são 7 cidades também, se você pegar, novamente cito isso, o Apocalipse de João, ele manda um recado para 7 igrejas. Que a gente sempre tem a projeção, que a gente chama na iobiose de sistemas geográficos, de cidades sagradas, que representam aqui na Terra, com a movimentação e o itinerário do Oriente para o Ocidente, cidades que representam diretamente a projeção desse setenário. E na época eram as 7 igrejas do Apocalipse, que hoje estão exatamente ali naquela parte oeste da Turquia, onde os apóstolos, muitos ficaram por ali, Laodiceia, Esmirna, tem muitas, são as 7 cidades que estavam ali, depois elas começaram a migrar tudo para cá. E o Brasil hoje é a bola da vez, cara. Que loucura. O Brasil é a bola da vez de todo esse processo aí. Como será, não sei. Não estou falando de política, mas o Brasil é a bola da vez. Então eu já vou convidar vocês a adquirirem o e-book aqui, porque foi um download tão grande que o Newton Schultz fez aqui, que vai vir tudo bonitinho para vocês por inteligência artificial, ó, que tá aqui captando tudo que a gente tá falando, essa tecnologia incrível, e é um preço extremamente convidativo, tem no QR Code, tem no link da descrição do vídeo, porque olha, foi informação demais. Vamos fazer aqui, até agora, um resumão de uma linha aqui, de uma coisa incrível, que você colocou conceitos miraculosos aqui, que minha mente explodiu. Podia colocar aquele meme assim, pá, né? A pessoa com a cabeça explodindo assim. A minha explode até hoje também, cara. Todo dia, né? Todo dia. Porque sempre tem alguma coisa a mais. Então, começou, a gente falando da Atlântida, que virou Agartha. É simplesmente uma nomenclatura, do Oriente. Você pode chamar de Avalon, se você preferir. Avalon. Você pode chamar de Avalon. Tanto faz. Ou seja, é uma dimensão que está associada diretamente ao planeta Terra, mas que a humanidade não chega diretamente no sentido físico de acordo com os seus valores. Tem que ter valor vibracional para estar sintonizado com todo esse processo. Que você pode pegar vários escritores que falaram sobre Agartha. Você pode pegar Sam Yves Alvedre, que as pessoas podem pesquisar, que ele tem um livro fantástico, o próprio Arqueômetro, que é lindo, que a própria escola de Paphos não ousou mexer no Arqueômetro de Sam Yves Alvedre. Você pode pegar as pinturas de Nicholas Herrich, que as pessoas podem pesquisar também na internet. Ele desenha constantemente essas realidades de Agartha, no momento que ela estava principalmente projetada no Oriente, que agora tudo está transbordado para cá, que aí está ligado aos mistérios da eubiose, que eu acredito, e o professor Henrique José de Souza. Você pode pegar próprios livros do professor Henrique José de Souza. Você pode pegar a própria Blavatsky citando isso de uma forma diferenciada. Você pode pegar Mário Rosso de Luna falando sobre isso. Você tem inúmeros seres, mas inúmeros, que estão ligados diretamente a todos esses mistérios. Só que cada vez mais esses mistérios eles começam a se aproximar à realidade da Terra. Então seria mais ou menos, vamos lá, como se a gente estivesse sentindo, ou como tem tudo a ver com o que a gente falou no começo, uma pressão astral que comece a impactar a nossa evolução e todos os valores desgastados. Então, tudo que não representa esse novo momento evolutivo, que a gente está chamando de reset aqui no nosso bate-papo, cara, tudo isso vai sair das pessoas, cara. E sai como? No conflito, na dor, no rigor. Porque nós temos esses valores, sabe, entranhados em nós. Se dar bem com grana,
ter isso, ter aquilo. Cara, as crianças são educadas com esses valores hoje. São educadas. Não estou generalizando, mas se a gente pegar a massa como um todo, são sim. Então, através desta pressão astral, você começa a ter, através do rigor, os próprios chacoalhões, às vezes, na sua própria vida pessoal, que vai acabar saindo de você tudo que não é você, para que fique o que é você, para que você colabore. E você pode pegar esse exemplo que eu falei aqui agora, cara, você pode pegar isso no sentido coletivo também. O próprio planeta Terra está recebendo um influxo dessa alma-mundo que está trazendo essa pressão que vai começar a ruir inevitavelmente tudo isso que está desgastado, que começa a ficar exposto cada vez mais claro para todo mundo ver. E com isso, cara, a gente vai ter que se reconfigurar, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Todos esses valores que não correspondem a esse novo ciclo vai começar a ruir, cara. Eu tô falando isso aqui e para mim, isso que já começa com um anúncio, no segundo semestre de 2025, começa a se efetivar de uma forma bem forte em 2026. Que aqui no próprio programa deve ter um monte de gente que veio. Eu vi gente falando do Chico Xavier, que falou que a Europa ia... É isso, é uma das previsões. Então, cara, é complicado. É meio que por aí. Eu vejo que a gente observa, a gente vê que todas essas linhas de coesão falam a mesma coisa, só que revestidas de outras roupagens. Mas o caminho é o mesmo. O caminho, a interpretação, a visão, de acordo com a sensibilidade e a consciência é essa. E eu digo para todo mundo que está ouvindo a gente, cara, é necessário ter mais aprofundamento no conhecimento. Você pegar livros, escritores que tragam para você realmente um conteúdo que forme essa blindagem energética para que você esteja preparado para todo esse restart, para esse renascimento. Que o conhecimento vai pesar muito mais do que esse lado vil material que tanto é exacerbado na atualidade. Para mim, isso é era de Aquário e se a gente escolheu estar reencarnado nesse momento, é porque alguma coisa para a gente fazer em relação a tudo isso a gente tem. Então as pessoas têm que procurar firmar esses valores, o que ela considera espiritualidade, seja qual for o caminho, firmar mais esse valor para um conteúdo real, que ninguém tira dela. Isso não tira, isso não é material, isso é valor, isso são valores, que ela vai acabar utilizando isso inevitavelmente para contribuir. Então seria assim, já pensou que lindo hoje? Se você reconfigurasse o planeta, eu já pensei, já teve o reset, está começando um novo. As pessoas que realmente que têm valor para conduzir, para orientar, para sugerir, serão aqueles que vão dirigir. E não aqueles que entraram através de esquemas, e não vou citar outras palavras, para estarem ali nesse jogo terrível. Por isso que a coisa está desmontando, porque está tudo de cabeça para baixo, cara. Então essas forças de Agartha, para fazer um fechamento com essa linha de pensamento, cada vez mais como um termômetro, sabe aquele mercúrio do termômetro antigo que subia? Não sei se é da sua época. Essa coisinha ela está subindo cada vez mais, para quando ela chegar naquela temperatura correta aqui de cima, ela vem e aí ocorre tudo isso que eu estou falando. Que os próprios Vimanas, que para mim são construções daqui, posso estar enganado. Ah, não, mas no universo existem bilhões, trilhões, quinquilhões. Cara, vou te fazer uma pergunta na boa, Guru. Ó, entre nós dois mesmo agora aqui. Esquece que a gente tá até no paranormal. Estamos no boteco tomando um café. Tá. Fechou? Fechado. Cara, se você pudesse se deslocar para uma outra galáxia tal, e planeta, exoplanetas, para ir lá ver, se pudesse ir mentalmente, você só... se concentra um pouquinho, se desdobra para lá, ou você ia preferir uma nave? Você ia mentalmente, não ia? Lógico. É assim que eu vejo a existência de consciências fora do nosso sistema. Aqui no nosso sistema físico, é aqui, cara, sistema solar. E todas essas realidades criadas, esses maquinários, tiveram que ser criados com essa tecnologia, vamos chamar angélica, que hoje é a Agartha, foram criados por necessidade de locomoções que eles tinham porque eles estavam aprisionados em um corpo físico correspondente ao nosso sistema evolutivo.
Então isso, na verdade, representa uma consciência com uma necessidade. Você falar anjos além a caixa, seres extraterrestres, mas tem como consciência. Um exemplo mais claro disso para quem gosta de budismo, quando o Buda ele entrava em Samadhi, quando ele voltava, ou qualquer desses seres especiais do Oriente, eles abraçavam tudo porque a mente deles estavam conectados no todo, não tinha diferenciação. Nós e o boneco, a divindade que está aqui, somos a mesma coisa. Então ele abraçava tudo, porque ele estava imerso nesse todo que a gente chama de realidade externa, que a gente chama disso aí. Existe, mas com uma consciência que não é como essa. Corpo físico. E esses maquinários que eu já tive condições de ver, isso é criação da Terra, cara. Isso é criação da Terra. Eu estive na Serra do Roncador recentemente. Lá rola muito show. Aí, cara, ali... Lá o bicho... E você fala da Serra do Roncador, ó, que eu escuto na rádio há um bom tempo. Agora virou assim, cara, meio que modinha, porque tem Instagram... meio que tá divulgando e mais, mas você fala disso há 2 décadas, mais muito, até. Muito, você muito, fala, você fala, eu lembro que eu tava escutando você no carro, num golfão velho que eu tinha, muito louco, e você falava assim, há alguma coisa especial na Serra do Roncador, eu lembro desse programa. Até hoje. Você falou, eu não sei o que mas lá começo. Rola um negócio assim. Eu falei, Serra do Roncador, o que esse cara tá falando? Mas eu tô falando... Hoje não. 1900 e bolinha lá que você tava falando. Hoje é um rolê místico assim, alto glamour e tudo mais. Deve ter pousadas e tudo lá. Tem de tudo, cara. Tudo. Acho, eu nunca fui. Tem de tudo. É maravilhoso, cara. Você vai com consciência do que existe ali, a Serra do Roncador. É um lugar que no momento do restart, uma nova civilização, te dou até a data segundo os livros sagrados. Boa, vamos cravar esse corte aqui agora. Data da nova civilização. Só que ninguém vai estar aqui, cara. Esse corpo físico. 3005. Ali vai ser a Nova York. Ali que vai eclodir. Diz que o planeta Terra, de uma forma geral, vai passar por grandes cataclismas. E hoje, onde a gente tem a Serra do Roncador, vai surgir uma montanha imensa, como se fosse um tremendo vulcão naquela região. E ali vai surgir uma nova civilização, inaugurando um 5º sistema evolutivo. Para uma fácil explicação, vai começar a ter seres humanos realmente angélicos aqui na face da Terra, com um potencial totalmente diferenciado, trazendo todo o porvir do que representa um novo momento evolutivo. Segundo as revelações do que o professor Henrique José de Souza deixou, isso será em 3005, assim como em São Lourenço, que ali nós temos aquele circuito das águas, você tem geysers nos parques, então você tem uma atividade lá embaixo muito grande. Também vão ser as 2 montanhas do ciclo, que vai inaugurar o 5º sistema evolutivo. Vai ser aqui no Brasil. E todo mundo, 3005, meu amigo, calma que você reencarna. Você volta, você volta. Pelo que eu estudei, as almas que evoluírem mais nessa reencarnação, até 3005 ainda tem 7 reencarnações a serem feitas. Então é mais assim, a ciência está evoluindo muito. Então se a gente durar 100 anos, por causa da evolução da ciência, cara, é praticamente essas 7 reencarnações você já chegou lá. E aí você vai construindo o seu corpo angélico para reencarnar num corpo correspondente ao 5º sistema evolutivo. Mas no sentido vibracional, isso já está rolando agora, cara. Nós já temos todo esse influxo desse 5º sistema evolutivo, que seria o anjo embrionário de cada um de nós, isso aqui espremendo para sair essa pedra humana para que o nosso anjo surja, cara. Então essa é uma forma também meio metafórica, simbólica, mas é uma forma de entender. Então tem muita gente que já está conectada a esse processo. E o Roncador é um dos lugares que eu pretendo visitar todo ano ali, todo ano. Quem sabe um paranormal no Roncador, já pensou? Que louco isso, velho? Isso, vamos lá, vamos lá. Que louco isso? Uau, ia bombar de gente querendo ir, hein? Pensa com carinho. Ia bombar de gente querendo ir. Te asseguro. Deixa eu abrir a palestra ali. Claro. Vai ser muito louco isso. Pensa. Se for para ser, vai ser. Quem estiver vendo, já manda a proposta aí que a gente vai. O Newton já se escalou, eu já me escalei também. Cara, ali é um lugar, quer ver se você entendeu o valor daquilo? Todo o trabalho que ocorreu
da evolução do Oriente para o Ocidente, pegando o próprio trabalho do Cristo, que ia afirmar todos os valores que aquelas 7 igrejas narradas no Apocalipse de João, mas o trabalho de muitas coisas que deveriam eclodir ali nos Estados Unidos como uma coisa muito espiritualizada, tudo isso tem como esteio aqui no Brasil, na Serra do Roncador, ali que é o lugar que pegou toda a sementeira vibracional de todo esse trabalho, por isso que é ali que vai eclodir tudo, cara. Ali que vai eclodir tudo. E não tem jeito, isso está demarcado. Se as pessoas não acreditam nesses ciclos, eu vou dar alguns nomes para que elas pesquisem. Se você quer, de repente, livros que falam desses ciclos no Tibete, procure estudar as instâncias de... Olá, queridas e queridos, espero que estejam gostando do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição ali embaixo e você não perderá mais nenhum vídeo aqui do canal. Então, antes de continuarmos, se você ainda não é parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição agora mesmo. Não queremos que você perca nenhuma atualização do mundo da astrologia. Vamos lá, inscreva-se, é rápido e fácil. E para vocês, minhas queridas e meus queridos que já fazem parte da nossa comunidade, estamos aqui para agradecer por todo o apoio. Vocês tornam essa jornada ainda mais especial. Agora, não se esqueçam de conferir a descrição do vídeo. Lá você encontrará links para livros incríveis de astrologia e espiritualidade que recomendamos e a oportunidade de ter seu mapa astral personalizado. Tudo está à sua disposição, basta dar uma olhada na descrição abaixo. Então já sabem, inscrevam-se agora e confiram os links na descrição. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Astro Vibes, que as estrelas iluminem o seu caminho e até o próximo vídeo.